Bumbum Shakalaka! Olá, os ouvintes da Rádio Marca Brasil, a sua marca na rádio. O meu nome é Marcos Brasil e este é o Passo Zero, seu momento da NBA na rádio. Excepcionalmente hoje estamos desfalcados do nosso âncora Leandro Aureli e do nosso mais amado torcedor do Boston Celtics, Alex. Mas no melhor estilo da NBA Jam, quem é dos anos 90 vai lembrar desse joguinho, tem a melhor dupla do Brasil do meu lado. Luiz Eduardo, boa noite, Luiz. Boa noite, Marcos, boa noite aos ouvintes da Rádio Marca Brasil. Hoje que é a equipe reduzida, hoje infelizmente nosso âncora Leandro não estará com a gente, né, Alexandre, mas estamos aí para falar hoje sobre o mais especial, sobre o draft da NBA, Marcos. Exatamente, Luiz. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a divisão Atlântica e a gente acabou tocando nesse assunto. Hoje vamos focar ainda mais no draft, que é agora dia 18. Luiz, antes da gente passar limpo rodada por rodada, você consegue dizer pra gente um jogador que traz um impacto imediato de titular? Se a gente lembrar, ano passado teve o Zion, há uns anos atrás teve o Tatum. Tem um jogador que você olha hoje e fala, esse cara vai causar um impacto imediato assim que pisar numa quadra da NBA? Olha, cara, esse aí a gente vai falar, lógico, mais pra frente, creio eu que será o Tyrese Haliburton. Pois ele vai chegar, tá aqui cotado como sexta escolha do Atlanta Hawks, acho que ele vai gerar esse impacto por ser um bom arremessador. E isso faz muita falta na liga hoje, principalmente dos jogadores novos e principalmente nessa classe da NBA, que em quantidades tem muito armador, mas no top 10 são muitos alas ou ala pivô. Então creio que a provável sexta escolha seria a que chegaria para causar mais impacto no time e na NBA nessa temporada. Ah, Haliburton, se você pudesse cair 2 posições pro meu Knicks, maravilha. Vamos lembrar que esse é um draft um pouquinho diferente dos anos anteriores. A gente sempre lembra que a pandemia mexeu com as estruturas do basquete e não poderia ser diferente esse ano. A temporada do college, só para a gente poder explicar para os nossos ouvintes, ela tem um momento decisivo que são as finais de março. E por conta da pandemia, essas finais foram canceladas. Então o que a gente vai falar aqui é baseado muito em jogos preliminares. A gente não viu esses jogadores jogando num nível mais competitivo. Então se tornou uma classe um pouco complexa de se estudar. Mas já que passando pelo nosso momento cultural, para demorar menos que a eleição nos Estados Unidos, que é impressionante quanto demora, e lá os caras não decidiram a gente, vamos aqui decidindo mais rápido, vamos começar com o draft. Luiz, vamos fazer da seguinte forma, eu falo a escolha e você explica um pouquinho, pode ser? Bom, pode ser, fechado. Então maravilha, vamos lá. Com a primeira escolha, o Minnesota Timberwolves escolhe o Anthony Edwards, alarmador de Geórgia. O que você pode falar pra gente desse jogador? Quais são as principais características e como ele vai conseguir encaixar nessa equipe? Olha, Marcos, ele é um jogador, atleta de 18 anos, tem 1,96 metros de altura e pesa 102 quilos. É uma boa infiltração e físico fora do normal para sua posição. Só tem um defeito, a má escolha na hora de arremessar. E acho que ele será muito útil, Marcos, na equipe, pois ele completará o que seria a dupla na armação no time que hoje conta com D'Angelo Russell de armador. Porém, eu mesmo já jogou de armador quando estava no Golden State Warriors no começo da temporada passada, fazendo uma dupla com Stephen Curry. Então vejo muita vantagem na questão de infiltrações e desvantagem na arremesso do perímetro, pois ele tem média de 29,4% de aproveitamento. E as suas estativas são de 49% na linha de 3, ou seja, quase metade dos arremessos deles durante a partida são do perímetro. E muitos o comparam com o Donovan Mitchell por sua característica de boa infiltração. Porém, a gente sabe, Marcos, que hoje não basta você ter uma boa infiltração, principalmente na posição tanto de armador quanto de alarmador. Você tem que ter sim, meio que não vamos dizer, não é obrigação, lógico, a NBA não obriga você a ter um bom chute de 3 para jogar na NBA, mas a gente sabe hoje como mudou, principalmente depois dos títulos do Golden State Warriors, como que a bola de 3, o arremesso do perímetro, fez com que a NBA e os times tivessem mais competitividade, aumentando até o público da NBA esse estilo de jogo. Então, mas a questão que eu acredito que mais será benéfico para ele, para o jogador e para a equipe do Minnesota, será que ele não só faça uma dupla boa ofensivamente com o D'Angelo Russell, mas principalmente ele vai ser um reforço defensivo, por ter bastante rebotes, roubos de bola também. Vai ser um reforço defensivo para ajudar o Karl Anthony Towns,
Nesse time, ele fica, vamos dizer que ele tá sozinho. Tem o George Coover que marca bem. O D'Angelo Russell também tem seus bons momentos defensivos. Porém, o principal jogador defensivo é o Anthony Towns. Então, hoje, a defesa do Minnesota é muito fraca. E o Anthony Edwards, acho que ele vem para causar esse impacto defensivo para ajudar o Anthony Towns, que desde que foi draftado, tirando a época que o Derrick Rose estava no Minnesota, ele vem jogando sozinho desde aquela época. Muito bem lembrado, Luiz. Outra coisa que a gente pode falar dele é a questão física, né? Ele é quase um tanque, ele tem uma força absurda para um jogador da posição, ele é um bom reboteiro, como você disse bem, e ele é competitivo do lado defensivo. Agora, só para a gente entender um pouco, ele tem alguns problemas de entender a marcação, vou tentar explicar. Ele é atraído pela bola, ele não consegue fazer a transição. Quais seriam os aspectos mais crus que ele precisaria refinar para ser uma força defensiva para ajudar essa defesa do Minnesota? Então, Marcos, a gente vê sempre assim, jogador atlético, que nem a gente pode pegar exemplo do Zion na temporada passada. Tanto ele quanto o Zion são jogadores muito bons defensivamente, porém eles têm que melhorar na questão de quando pegam armadores mais leves. Talvez por ele ser um armador, nessa temporada na NBA ele pode enfrentar jogadores como Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, Westbrook, Ben Simmons, que também é muito forte atleticamente. Então ele teria que refinar mais essa, vamos dizer, uma velocidade para marcar, a velocidade na defesa. Para que quando a gente sabe, quando o Chris Paul pega um armador ou um ala armador que seja um pouco mais pesado que ele consegue se livrar fácil da marcação. Então, Chris Paul, James Harden, Ben Simmons, jogadores que sempre estão na liga para disputar títulos e sempre estão como favoritos. Então, se o Anthony Edwards quer chegar para causar impacto na NBA e ser esse pilar defensivo junto com o Anthony Towns, ele que tem que melhorar muito mais nesse quesito. Tá certo. Então a chance de ser um bust é baixa, mas ele também precisa evoluir muitos passos para fazer valer a primeira escolha geral. Continuando o nosso draft, na segunda escolha, nós temos o Golden State Warriors, que teve uma temporada muito sofrida por lesões, mas ainda assim, na minha humilde opinião, é o principal candidato a tirar o oeste dos Lakers. E o Golden State Warriors, na nossa simulação, seleciona o James Wiseman, center de Memphis. Luiz, precisa mesmo de um center a equipe de Golden State para voltar a ser a equipe mais forte na divisão oeste, que é tão forte, que é tão pesada de competitividade? O Warriors está a um center de ser campeão novamente? Então, Marcos, concordo plenamente. Acho que pode afirmar sim. Acho que o Warriors, não vamos dizer ser campeão, mas pelo menos para bater de frente com o Lakers ou com o próprio Clippers, que agora com a mudança de treinador pode ser que o time melhore na fase de playoffs, principalmente. Então, acho que o Golden State Warriors, se a gente parar para lembrar, todos os anos que foi campeão, tirando o ano de 2015, que tinha o Andrew Bogut, que foi até jogador defensivo naquele ano de 2015, estava no primeiro time de defesa, quer dizer, me desculpe, estava no primeiro time de defesa. Passaram depois o Zaza Pachulia e o Javel Magui, que não tinham o mesmo nível que o resto da equipe. A temporada de 2019-2020 trouxe DeMarcus Cousins, formando aquele Big Five com 5 All-Stars, né? Curry, Thompson, Draymond Green, Kevin Durant e o DeMarcus Cousins. Então houve muita expectativa naquela época. Porém, o Cousins sofreu muito com problema de lesão. E na última temporada, que fique bem claro, Marcos, aqui entre nós, o Warriors tancou e muito na última temporada. O Curry teve uma lesão na mão, mas ele voltou e depois jogou só apenas 2 jogos e depois já não jogou mais nenhum, sendo que ele tinha condições de jogo. Então o Warriors tancou e muito. O Draymond Green teve uma temporada ridícula, comparada a outras que ele teve nos anos passados. Então o Warriors tancou muito. Esse tank deu certo, né? Conseguiu pegar uma segunda escolha. Voltando a falar do pivô, na última temporada revezavam muito entre o Marquise Chris e o Kevin Looney. Então o James Wiseman tem tudo para chegar e arrebentar no Golden State Warriors. Ele tem 2,16 metros de altura, 109 quilos e 19 anos. Tem 19,7 pontos por jogo, 10,7 rebotes e 0,3 assistências. É um reboteiro clássico, né, Marcos? Ele tem passadas largas e boas velocidades na quadra aberta. Tem um bom aproveitamento no lance livre, com 71%, porém não tem uma porcentagem tão boa no arremesso de 3. E detalhe, todos os jogadores que chegam no Golden State Warriors, se não tiver no mínimo um arremesso de 30% ou 35% para 3 pontos, é difícil de se jogar nessa equipe.
Mas como ele é um pivô, ele talvez com o Steve Kerr ele tenha desconto nesse quesito. E ele tem a física, tem físico e tem boa técnica nos screens. Isso no time igual o Golden State, que o foco é o arremesso do perímetro, sempre buscando os Splash Brothers, acho uma boa escolha para os Warriors. Ele encaixaria perfeitamente. As equipes de São Francisco nas últimas temporadas vêm sofrendo e tendo problema nessa posição, como eu disse antes. O Warriors, para ser campeão, sempre usava o small ball, usando o Andre Iguodala. Então, é um jogador que vai encaixar perfeitamente no esquema no Golden State. O time voltar a disputar título, voltar a ir para os playoffs, coisa que não conseguiu na temporada passada. Porém, Marcos, conhecendo o jeito Warriors de pensar, creio que o Warriors vai trocar essa pick, buscando talvez um pivô All-Star. A segunda pick é uma pick muito alta, é um jogador muito bom, James Wiseman. Então, o Warriors com certeza, eu acho, né, é a opinião de cada um, lógico. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Warriors vai querer trocar assim essa pick para buscar um All-Star. Porque essa é a mentalidade do Warriors de pensar, de sempre querer ganhar naquele ano. Talvez tivesse pensar num trabalho a longo prazo, e o Curry tem mais 4 anos de contrato e o Klay Thompson também. Então, com o James Wiseman, iria evoluir com eles, né? Então, acho que o Warriors não deveria trocar essa pick, porque é o jogador perfeito para a posição e o jogador que encaixaria perfeito nesse time. Porém, a gente não é o GM do Warriors, né, Marcos? Se a gente lembrar, a estratégia do Warriors é o win now, né? Eles conseguiram montar uma equipe muito forte com o draft em anos passados e agora eles estão tentando aproveitar o máximo possível dos Splash Brothers. Só para terminar aqui o Wiseman, a gente pode trazer dois aspectos fora da quadra, vamos dizer assim, que ele é um cara ele é conhecido pela disciplina e dedicação ao basquete, ele estuda bastante o jogo. Então ele é um pivô que tenta ser inteligente. Ele na mão do Steve Kerr seria muito interessante, porque ele tentaria entender o sistema de jogo do Warriors como poucos pivôs tentaram. Agora, a gente tem que ver um asterisco um pouco grande que tem no Wiseman, que ele tá totalmente fora do ritmo de competição. Ele não joga desde o dia 12 de novembro do ano passado. Então, para ele voltar ao ritmo, levaria tempo e foi isso que você falou. Ele precisaria de um tempo longo de adaptação para poder encaixar no Golden State. Caso não faça a troca, seria um jogador para o futuro e não para o agora para a equipe californiana. Seguindo o nosso draft, a terceira escolha, Charlotte Hornets. Oh, meu Deus do céu. Escolhe o polêmico armador que jogou na Austrália, LaMelo Ball, armador. Luiz, antes da gente falar da família Ball, fala do LaMelo. O que ele tem de especial, o que ele tem de parecido, o que ele tem de diferente do Lonzo? Por que o Charlotte deveria apostar no LaMelo Ball agora na terceira escolha? Então, vamos lá para os números do LaMelo Ball, Marcos. Ele tem 17 pontos por jogo, 7,6 rebotes, 6,8 assistências e 1,6 roubo de bola. Agora, não vamos falar da família Ball agora. Ele é um bom jogador, né? Porém, a gente sabe dos problemas do pai dele, o LaVar Ball, que sempre quer cuidar da carreira dele, tanto quanto a dele quanto a do Lonzo. Mas, enfim, falando dele, acho que ele tem a mesma qualidade do Lonzo e também os mesmos defeitos. O LaMelo tem um ótimo controle de bola e também é um jogador muito criativo. Acho que essa criatividade dele ajudaria muito Hornets, porque hoje muitos jogadores da liga têm pontuações baixas, porém jogadores criativos na NBA hoje se destacam muito fácil. Esse jogador na equipe do Hornets, que tem destaques como o Nicolas Batum, o Devonte Graham, que na minha opinião foi muito injustiçado, que na minha opinião o prêmio de Most Improved Player devia ter ido para ele, e tem o Miles Bridges, bons jogadores que pontuam bem, só que não tem a criatividade para criar jogada, ou seja, ofensivamente ele ajudará muito a equipe. A única preocupação é defensivamente, ele é um jogador que cochila muito, Marcos. Ele é meio que desligado do jogo, apesar de ter 1,6 roubo de bola. Para ajudar o Hornets, ele terá que se entregar mais defensivamente. É a questão de também melhorar o extra quadra dele, que é o pai dele, LaVar Ball, que não teve uma carreira na NBA, era, que nem a gente estava comentando até no off, era um péssimo jogador. Então ele quer de uma maneira ou outra, sempre conseguir trazer o nome dele, e acho uma coisa muito errada. Quando você, principalmente ele que é pai, não só agente dele, mas também pai, acho que ele vai pensar muito antes, porque é o filho dele, a carreira do filho dele é o sonho do filho dele, mas ele quer trazer isso como se fosse o sonho dele. Ele quer mandar na carreira, ele queria escolher, ele queria que o Golden State escolhesse o LaMelo, queria que tal time escolhesse para jogar em tal lugar, tal posição, do jeito. Ele queria praticamente comandar o time, ele queria que o LaMelo fosse pro Warriors, que o Steve Kerr jogasse de tal jeito,
Mas ele tem que entender que não é assim que a banda toca, que isso só atrapalha a carreira de tanto do Lamelo quanto do Lonzo. E nem te fala, os dois têm dificuldade na mecânica de arremesso. O aproveitamento no perímetro do Lamelo é de 25%. O da NBA de hoje, para a posição dele, é muito pouco, né? Tem um bom aproveitamento no lance livre, arremesso de quadra são 37,5%, quase 38%. Então, tem essas características, porém, o arremesso dele, a mecânica de arremesso dele também é estranha, igual é do Lonzo Ball. Porém, na minha opinião, são dois jogadores promissores, tanto ele quanto o Lonzo. Porém, o extra-campo deles que atrapalha muito. Então, acho que isso meio que, vamos dizer, que desvaloriza o bom futuro, talvez, que o Lamelo tenha na NBA. Olha, falando sobre o Lamelo, o que me assusta é a envergadura e a altura dele, que são elite para a posição dele. 2,1 de altura, uma envergadura de 2,8. E se a gente vê, a quantidade de tocos dele é muito baixa, é 0,1 por jogo. Então isso mostra também um pouco de tirar o pé no momento de tirar o toco, não querer ser posterizado, não querer tomar cravada. Eu vejo no Lamelo muita qualidade, mas é um pouco daquele armador clássico que a gente fala. O cara que não tem um arremesso muito bom, participa do jogo, entrega bem a bola, mas é um playmaker, mas ele não consegue gerar arremessos. Isso que preocupa. E outra coisa também que a gente tem que prestar atenção são os turnovers, são 2,5. Lembrar que o Lamelo não quis fazer a universidade nos Estados Unidos, preferiu ser profissional na Austrália e não foi muito bem. Então é um ponto de interrogação. É um jogador muito bom, é um jogador bruto. Eu acho que realmente a questão familiar pesa. Acredito que a confiança que os Bulls têm vem muito do pai, e se isso é um ponto positivo, porque infla o jogador a querer decidir, também gera no jogador alguns momentos de displicência. Então, é o desligado defensivamente, é um cara que não consegue ser agressivo, ele tenta muito toque quando finaliza a jogada. Então, é um jogador muito especial, ele tem que ser muito bem trabalhado. Lembrando que o Charlotte teve o Kemba Walker no passado, que era um líder. Se contratar o Lamelo, é buscando esse líder, só que um tipo de liderança totalmente diferente. A gente espera que o Lamelo tenha uma carreira mais consolidada do que o irmão. Vamos seguindo para a quarta escolha, o time dos anos 90, Chicago Bulls. Vem de temporadas muito ruins há muito tempo, e nessa nossa simulação, escolhe o Denis Advija, israelense, ala. Explica pra gente, Luiz, quem é esse cara? O Marcos, ele é israelense, ala do Maccabi Tel Aviv de Israel. Tem 19 anos, 2,03 metros e 99 quilos. Olha as médias deles, Marcos. Vai até surpreender por ser uma quarta escolha. Ele tem 7,7 pontos, 4,1 rebotes e 1,7 assistências. 52% de aproveitamento dos arremessos de quadra, 34% nas bolas de 3 e 52% nos lances livres. Os números são bem baixos, Marcos. Então é preocupante para a equipe do Bulls. Está fazendo sua reconstrução em cima de jogadores como Lauri Markkanen, Zach LaVine e no Kobe White, que foi quinta ou sexta escolha, não me lembro direito, mas foi top 10 ano passado. Então é um jogador que gosta e busca o jogo de contato. Usa da sua altura e força para atacar os alas menores. Ele é um bom reboteiro para a sua posição, é um bom passador e também muito eficiente defensivamente. Mas esses números baixos preocupam bastante, Marcos. O arremesso dele é muito inconsistente ao longo da sua carreira. Tem o mesmo problema de defesa do Lamelo que a gente estava comentando. Ele é bem desligado e também não é bom usando a mão esquerda. Isso facilita muito a marcação dos adversários. A gente vê hoje, ele é ala, né? Então, tipo, não vou falar de um jogador que é de outra posição, que é o James Harden. Acho que o jogador é o melhor ambidestro que tem hoje na NBA. Usa muito bem as duas mãos. E todo jogador na NBA hoje, em qualquer liga profissional, até trazendo para outro esporte, que nem no futebol, o cara que não sabe chutar com a perna ruim, não sabe usar a perna ruim, não vamos dizer que não serve, mas vai estar sempre muitos degraus abaixo de jogadores que, no caso, chutam com as duas pernas, no caso do basquete, que usam as duas mãos para arremessar. E então, no ponto de vista defensivamente e também, principalmente ofensivamente, vai facilitar muito para os marcadores ou para os outros jogadores que atacam. Então, esses números baixos são que surpreendem, mas são números muito baixos. Um jogador que é top 5 no draft da NBA, onde também tem muitos jogadores talentosos até abaixo da quarta escolha. Então, acho que é um candidatozinho a ser bust, mas porém
pode calar minha boca, né? Os jogadores, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os números são baixos, a gente não sabe como vai ser a transição. Pode ser uma transição à la Luka Doncic, que chega já brilhando. Agora, não me parece o caso. Se a gente pegar, é verdade também, para defender o Advija, que ele tem menos minutos por jogo. Se a gente comparar, por exemplo, com o LaMelo Ball tem média de 31 minutos por jogo, enquanto que o Deni Advija tem só 19. Então isso talvez explique o número baixo de pontos, de rebotes e de assistência para um ala. Agora, o que mais me incomoda nele é, o baixo aproveitamento nos lances livres, 52% para um ala é preocupante. E também não gosto da falta de agressividade que ele tem para atacar o aro. Acho que por ser um ala na NBA, você precisa ter essa agressividade para poder atacar o aro, para poder partir para cima, e também não consegue ser explosivo no tráfego. Então, quando a gente pensa na NBA hoje, com defesas individuais, ele vai enfrentar alas muito físicos. Então, talvez, o meu medo é que ele seja engolido pelos jogadores. Não vejo como um jogador pronto para fazer a diferença no Bulls. Acho que é uma escolha arriscada. Ele tem alguns talentos fora da bola que impressionam pela maturidade do garoto. E também ele foi uma sensação do draft, foi subindo conforme os mocks acontecendo. Os analistas foram encontrando algumas habilidades sem bola que encantaram, a gente sabe. Na NBA, o importante é você pegar a bola, bater para dentro e resolver. E isso ele ainda não me parece capaz de fazer. Defensivamente, ele consegue ainda ir bem. Agora, ofensivamente, ele está longe de ser uma estrela. Vamos seguindo Concordo, aqui. Marcos. Concordo sim, então é que a gente falou, os números preocupam, mas a gente também tem que ver como que é a transição dele, né? Tem muitos jogadores também que até ficaram fora, até de top 10 e que evoluíram muito quando entraram na liga, que é o caso do Antetokounmpo no draft de 2015, né? Hoje é back-to-back MVP, né? Então temos que esperar, né? Por enquanto a gente só tem a prévia do que ele pode ser na NBA. Exato. Vamos seguindo. O reloginho bateu e com a quinta escolha, o Cleveland Cavaliers escolhe o ala Isaac Okoro, de Auburn. Ele que teve um ano apenas universitário, é um freshman. Ala. Luiz, vamos com calma. Com a saída do LeBron James, o Cavaliers precisa, desde que saiu, o Cleveland ainda não se encontrou. Como que o Isaac Okoro pode ter uma arma ofensiva e como ele pode ajudar o Kevin Love defensivamente? Então, Marcos, ofensivamente, lembrando que nos últimos drafts também teve boas escolhas do Cleveland Cavaliers desde a saída do LeBron, né? Conseguiu draftar o Colin Sexton e o Darius Garland, que ali ficaram e se concretizaram como a dupla de armadores do time. Então ali é um lugar que não sai. Tem o Kevin Love, e com certeza é ídolo em Cleveland, né? Por ter ganhado o título na franquia, por ser um grande jogador. Tem os seus problemas extra-campos, seus distúrbios extra-campos, teve seus problemas psicológicos, porém está se recuperando e é um ótimo jogador, será importante para a temporada de Cleveland. Um time que tem um bom pivô, que o Tristan Thompson, após o título de 2016, não conseguiu ser um jogador importante para a franquia, mas sempre foi titular por dificuldade de achar outros pivôs. Agora com o Andrew Drummond na equipe, não sabe se ainda vai continuar, mas se caso ele continuar, ajuda muito também o Isaac Okoro, que ele tem muita força física, ele é excelente, ele é um versátil defensor, é um grande slasher. O que é o slasher? Para explicar melhor o pessoal que talvez não entende esse jeito de falar. É aquele jogador que quebra a defesa do time adversário usando sua explosão. Que é o que mais ou menos faz o LeBron James. E também tem habilidade com as duas mãos. Então isso facilita muito para quebrar as defesas adversárias. Lembrando, a gente também tem o Kevin Porter Jr., que vem para disputar a vaga com ele, porém está lesionado. Então, o Isaac Okoro é um jogador que tem até boas médias, tem 12,9 pontos, 4,4 rebotes e 2 assistências, tem 52% de arremesso de quadra, 29% apenas nas bolas de 3. O Kevin Porter Jr., se eu não me engano, tem 37% no aproveitamento. Isso também o Kevin Porter sai na frente dele em questão disso. E tem 68% no aproveitamento dos lances livres. O ponto fraco dele, Marcos, ele é um péssimo arremessador de média e longa distância. A mecânica dele ainda não é bem desenvolvida. Ele tem poucas tentativas de lance livre por jogo. São 5 apenas. Lembrando, Marcos, que jogadores que têm a força física e que é um slasher, que nem eu disse, tendem a sofrer mais faltas, calvar faltas, end ones também.
Então é um jogador forte que filtra demais no garrafão, ter só 5 lances livres por jogo, que hoje cavar faltas fez parte da NBA, virou uma grande estratégia hoje para os times. Então, para um jogador forte que infiltra na defesa é muito pouco. Ele também precisa trabalhar melhor o seu pick and roll, mesmo tendo jogadores como Kevin Love e Under Drummond que fazem isso, né, com muita maestria. Ele também tem que ajudar, pois a dupla de armadores do Cleveland Cavaliers é muito promissora. Darius Garland e Colin Sexton são muito promissores. Então ele vem muito para ajudar e para tanto ofensivamente como defensivamente. No caso do Isaac, eu vejo ele muito como um cara mais defensivo, embora você tenha descrito muito bem, Luiz, como ele é um slash, como ele é um cara que consegue infiltrar bem, como ele é um cara que lembra em alguns momentos o LeBron James e algumas infiltrações, mas eu gosto muito dele defensivamente, porque ele consegue defender no 1 contra 1. Ele não tem aquele problema de trocas, como a gente falou do Lamelo, como a gente falou do jovem israelense. Ele é um cara que consegue trocar bem e ele marca sem a bola. Então, isso, para um jogador de 19 anos, é algo que impressiona positivamente. Eu acho que o que me preocupa é ele não conseguir ser um cara do catch and shoot. Porque se ele conseguir isso, ele não precisa criar o próprio arremesso, entendeu? Se ele conseguir ter já o catch and shoot, já vai fazer ele deixar de ser unidimensional. Com isso, e ele trabalhando melhor o trabalho de pés no defensor, no pick and roll, na parte defensiva do pick and roll, ele pode sim ser um acréscimo muito grande à equipe do Cleveland, como você falou. Tem bons armadores, tem o André Drummond, tem o Kevin Love, então tem tudo para encaixar bem na equipe. Eu acho que ele é mais um jogador que precisa talvez de 1, 2 anos para poder chegar no auge, mas é uma escolha interessante do Cleveland aqui. Gosto da escolha dele. Seguindo, vamos para a sexta escolha. O Atlanta escolhe Tyrese Haliburton, seu queridinho, hein, Luiz? Armador de Iowa State. O Atlanta, deixa cair pro Knicks, pelo amor de Deus. Armador de Iowa State, está no 2º ano universitário. Conta pra gente por que esse garoto é especial e por que esse garoto pode surpreender a todos na NBA, Luiz. Vamos lá, então, pra gente falar o principal motivo, né, para eu ter achado que ele vai causar maior esse impacto, vamos para as médias deles. Primeiro ele tem 20 anos, mais 1,96 de altura e 78 quilos. É um jogador muito leve para essa altura. Tem 15,2 pontos por jogo, 5,9 rebotes e 6,5 assistências e 2,5 por roubo de bola. 51% de aproveitamento dos arremessos de quadra, 42% nas bolas de 3 e 82% dos lances livres. Ele é um armador clássico, né, Marcos? Apesar de eu estar falando dele ser um bom arremessador de 3, ter um bom aproveitamento em lance livre, ele é um armador clássico que tem um passe como prioridade. Ele é um bom reboteiro para a posição. Média de 6 por jogo, para um armador é um número bem alto até. É um defensor acima da média, ótimo aproveitamento na linha de 3 pontos. Eles usam muito querem chute. Então isso, a gente vê exemplo, Duncan Robinson na última temporada, não era o primor defensivo, não era jogador que infiltrava na defesa, mas tinha um querem chute. Isso ajudou muito o Miami, principalmente nas finais, para chegar nas finais, né? Contra o Boston, até, desculpa aí falar, Marcos, mas contra o Boston ele foi muito bem no querem chute. Então, é uma companhia para o time jovem do Hawks. O time do Atlanta Hawks é muito jovem. Provavelmente ele fará uma dupla de armador com o Trae Young, né? Então, outro bom arremessador de 3. Então, também é um time que eu posso até dizer, vou até arriscar falar que seria um novo Miami Heat da temporada passada, porque tem muito bons chutadores de 3. Se draftar o Tyrese Haliburton, tem o Trae Young, tem o Cam Reddish, que foi draftado de Duke ano passado, e o Kevin Huerter. Então são ótimos jogadores no perímetro. E quando você tem um pivô, como o Clint Capela, que é muito bom no pick and roll, é só lembrar a época do James Harden, a época, lógico, ele ainda continua na época boa em Houston, mas a época que ele foi MVP no Houston Rockets, derivava muito, as altas assistências deles eram muito por causa do pick and roll que o Capela faz com muita excelência. Os defeitos, Marcos, é a explosão mediana, ele não tem uma mecânica estranha ainda, apesar de ter um bom aproveitamento nos arremessos, ele ainda tem uma mecânica estranha. Então isso é até preocupante, porém ele tende a melhorar. Caso contrário do Lamelo, que a gente não vê tipo, muita pretensão de evolução nessa mecânica de arremesso. No Tyrese Haliburton não. Por ele ter um bom aproveitamento, ele até tem a tendência a tendência boa para melhorar esse arremesso. Então acho que ele no Hawks vai encaixar perfeito. Vai virar. Anota o que eu tô falando, mas pode anotar que o Atlanta Hawks na próxima temporada
será o novo Miami Heat da temporada 2019-2020. Olha, polêmica, o novo Splash Brothers em Atlanta, que maravilha. Sobre o Haliburton, uma coisa que a gente pode falar positivo é que ele cria muitos turnovers na linha de passe. Foram 2,5 roubos de bola na temporada passada. E ele consegue ditar muito bem o ritmo do time na transição ofensiva. Então a gente vai ver os contra-ataques do Atlanta muito bem ordenados por ele, né? Agora, a questão para mim, pro Haliburton de ponto negativo, é que ele é limitado em situação de isolation. Então você não pode deixar ele sozinho contra o oponente. Você vai ter que criar coisas para ele. Acho que a comparação com o Duncan Robinson ela é válida, pelo menos para esses momentos na NBA. Ele tem que ver essa questão da mecânica para arremessar, porque a NBA é diferente. Os defensores são melhores. Ele não consegue driblar e balançar o defensor sem a ajuda de um screen, e isso preocupa. Mas é sem dúvida um excelente jogador. Os números são muito bons. Eu acho que um bom aproveitamento de 3, aliado a ser esse estilo de armador mais clássico, é uma comparação que faz muito bem ao Hawks. Acho que a dupla com o Trae Young pode também levar ele a outro patamar. É uma escolha muito interessante aqui. Pode ser um steal do Hawks, um jogador que poderia até sair mais cedo, mas que sai na sexta colocação para o Hawks. Vamos para a sétima. O Detroit Pistons, time dos anos 80, pavor de Michael Jordan, escolhe o Onyeka Okongwu. Olha só que trava-língua sensacional. O center de USC. Fala pra gente, além do trava-língua, o que ele pode fazer para travar a defesa adversária, Luiz? Então, se ele travar a defesa adversária, como o nome dele é trava-língua, Marcos, então como você diz, vai ser GOAT, né? Michael Jordan que se cuide. Marcos, ele é um pivô de muita força física. Ele é excelente finalizador no pick and roll, ele é um grande reboteiro, principalmente na parte ofensiva. É um grande defensor e tem um potencial muito alto como arremessador de média distância. Isso vai fazer muita diferença no Detroit Pistons. Pois desde a saída do Andre Drummond para o Cleveland Cavaliers, o Detroit ainda não acertou nessa posição. E tendo jogadores bons na infiltração, como o Blake Griffin e o Derrick Rose, ele ajudará muito na parte ofensiva, fazendo esse pick and roll e também sendo um jogador que pontua muito na área pintada. Isso, ele pontuar muito no garrafão, é uma qualidade muito alta, principalmente para o time do Detroit, mas também é um ponto negativo para ele. A gente sabe que não adianta só pontuar na área pintada, tem que saber arremessar. Então ele pontua muito na área pintada, tem um número elevado de turnovers e não é tão alto para a posição. Ele tem 2,06 metros, tem quase, a gente falou ali citando de novo o Lamelo, ele tem também quase a mesma altura do Lamelo, e o Lamelo é armador. Ele tem 111 quilos e tem 16,2 pontos por jogo, 8,6 rebotes e 1,1 assistências. Então é isso que eu falo, o destaque dele é essa força física dele por ele ter 111 quilos. Porém, é um jogador baixo para a posição. E a gente sabe que a NBA não é igual ao college, né? A gente tem que deixar muito claro isso. Eles lógico, podem arrebentar como arrebentaram no college, podem arrebentar também na NBA. Mas é diferente. Muito pela questão física. A NBA hoje, o jogo mudou muito. Que nem a gente falou, Marcos, o Detroit Pistons, o Michael Jordan mesmo disse na série dele na Netflix, The Last Dance, ele até fala e destaca que depois que enfrentou aquele time do Detroit Pistons, de Isaiah Thomas, Dennis Rodman, que o Bulls perdeu as finais da NBA, ele até comentou que começou a treinar mais na academia e ganhar mais porte físico, porque ele sentiu que Detroit mudaria isso na liga. Os Bad Boys de Detroit, né, Marcos, diziam. Então, um time muito forte, que fazia muitas faltas. A gente sabe que na NBA isso é praticamente normal. A gente sabe também que a arbitragem da NBA, pelo menos nessa última temporada, foi péssima. Então, tem muitos juízes que dão faltas que não são. Então, se você tiver, que nem no caso dele, ter uma altura baixa para ser um pivô, ele vai acabar sofrendo pela questão física. Mas pela questão técnica, é um bom jogador e que vai encaixar bem no Detroit Pistons. Olha, com relação ao Congo, é aquilo que a gente disse. Ele é um pivô muito forte. Ele é um jogador que no college ele aproveita muito a questão física e na NBA não vai ser tanto assim. Então, quando a gente fala de altura, quando ele foi muito bem dito por você, Luiz, quando ele for enfrentar um Jokic, um Embiid, um Towns, ele pode sofrer. Então, é um jogador que vai precisar refinar o seu jogo a média distância. Também vejo dessa forma.
ele vai precisar refinar um pouco mais o jogo. Eu acredito que ele sendo ele é um passador meio subestimado, ele consegue tirar a bola do, do garrafão para o perímetro. Eu acho isso muito interessante, acho isso bacana. É um defensor versátil, então a defesa do pick and roll com ele aumenta. Acho que ele precisa ser trabalhado. Eu acho que o Pistons ele vai precisar trabalhar esse jogador. Eu acho que ele pode ser muito útil, talvez não como um center estrela, mas como um jogador de momentos específicos, mas um jogador que preencha a lacuna de um time. Eu acho que ele não vai ser calouro do ano, não acredito que ele vá ser um All-Star, embora eu possa pagar minha língua e o cara pode brilhar, né, na NBA. Mas vejo ele mais como um cara que vai preencher um espaço, que vai ser importante para o banco e para o time, do que exatamente uma estrela. Com certeza, eu concordo. E essa questão, Marcos, não só ele, acho que todos os times da NBA, quando draftam um jogador, tem que trabalhar ele. Lógico que a gente tem uns casos que jogadores que já chegam prontos para brilhar, que chegam prontos para resolver o problema do time. E foi muito que o Pélix esperou do Zion na temporada passada. O Zion teve boas médias? Teve. Então, porém, sofreu muito com lesões e quase não jogou a temporada. A gente pode ver também o exemplo do Ja Morant, que quase levou o time para os playoffs na sua primeira temporada. E o Memphis, a última vez que tinha chegado nos playoffs foi com o Marc Gasol. Em 2012, foi 2012 ou 2013, se eu não me engano. Então, é um jogador que precisa ser trabalhado. Não só ele, mas como a maioria dos jogadores que são draftados. Exato, é isso que a gente fala. Às vezes até ser emprestado para um time da G-League, algum jogador, é difícil chegar um cara pronto, né? Ainda mais com o college dessa forma, jogando um ano só, vindo direto. Então, realmente, para chegar um jogador pronto é complicado. Vamos seguindo aqui o nosso mock, a nossa simulação para a oitava escolha. Ah, meu New York Knicks. O New York Knicks escolhe Obi Toppin, espero que seja top também. É um ala pivô de Dayton. Luiz, explica para a torcida mais sofrida da história da NBA. Como o Obi Toppin pode ajudar o AJ Barrett, como ele pode ser parte da reconstrução dessa franquia que parece que Deus amaldiçoou, não é possível, cara. Tá bem complicado, né, Marcos? A reconstrução dele está que nem a obra do governo de São Paulo, Marcos. Não sai nunca. Não reconstrói nunca. É bem complicada essa reconstrução do Knicks. Mas vamos lá, vamos falar dos pontos positivos. Lembrando que o Knicks também não ajuda. Ano passado o time tancou muito na temporada retrasada para conseguir boas escolhas, para conseguir até para conseguir uma pick 1 e não conseguiu, conseguiu uma pick 3 e conseguiu o RJ Barrett. Então ele vem, a gente sempre quando a gente fala de New York Knicks, vamos deixar isso bem claro. Tanto quando fala de draft ou free agents, a gente sempre põe um ponto. Quem vem para ajudar o RJ Barrett a levantar essa franquia? Então, o Obi Toppin é esse jogador. Ele vem para ajudar o RJ Barrett, principalmente no pick and roll. E acho que só, mais falando sobre os pontos fortes, ele é um finalizador versátil. No jogo de dupla, ele é muito atlético, tem muita velocidade em linha reta e também pode atuar de center, Marcos. Ele tem 22 anos, 2,6 metros e 100 quilos. É um jogador muito forte fisicamente. Tem 20 pontos, 7,5 rebotes e 2,2 assistências. É um número muito alto para um ala pivô. Não, um número muito alto sim não, mas é um número bom para um ala pivô, e principalmente para chegar no Knicks. Lógico, não tem a pressão que tem com jogadores que chegam em outros times que brigam por títulos. Ele vem com a pressão de ajudar o RJ Barrett a reconstruir essa franquia. E seus pontos fracos, ele não tem mentalidade para usar sua força. O trabalho de pés dele defensivamente é muito inconsistente. A dificuldade para conter alas e armadores em trocar no perímetro também dele vai ser muito grande. É que nem a gente falou, que eu te falei na primeira escolha do Anthony Edwards. Esse fator físico dele vai dificultar muito para ele marcar jogadores, como eu já falei, Klay Thompson, James Harden, Chris Paul, Devin Booker, então Luka Doncic, então é difícil. A questão dele o ponto fraco dele é essa questão de marcação de jogadores mais leves. Mas é o que eu falo, é o jogador que vem para ajudar o RJ Barrett a reerguer essa franquia. Sempre que a gente for falar de Knicks, mas tanto se for no draft, ou for na free agents, ou for de troca de jogadores, é sempre a questão: quem vem para ajudar a RJ Barrett? Esperando para sua felicidade que seja o Obi Toppin, né? A gente torce. Eu acho que o Knicks ele tá há 20 anos provando que um dono que não liga para a franquia,
ele é preponderante para o fracasso dessa franquia em quadra. Então, o James Dolan, ele prova ser inepto para dirigir um time. A NBA devia, de alguma forma, intervir nessa situação, porque o Knicks acaba prejudicando a competitividade da liga. É um time grande, é um time que desde 1979 não ganha, mas é um time muito tradicional, um time que nos anos 90 sempre fez frente e no começo dos anos 2000 daqui degringolou. Eu acho que para falar do Obi Toppin, acho que a única questão, uma das questões principais para falar dele é que ele tem uma idade maior do que os demais companheiros do top 10. Então ele tem um teto de, como eu posso dizer, um teto de progressão menor do que os outros. Eu acho que ele está chegando próximo do teto. Então é um jogador que pode ser um bom coadjuvante. Gosto do pick and roll, como você disse muito bem. O small ball com ele no 5 pode ser interessante para o Knicks. Eu acho que uma grande questão é o que foi dito sobre a intensidade na defesa. Ele liga e desliga. Então, quando ele traz a sua melhor versão como defensor, ele é um cara que pode marcar tanto um ala pivô quanto um center. É um cara versátil na defesa. Agora, nem sempre isso acontece. Em alguns momentos ele é instável. Então, esse momento de instabilidade, junto com o AJ Barrett, que também é jovem, pode levar ainda o time do Knicks a sofrer esse ano. É ainda um time incapaz de brigar por qualquer coisa na Conferência Leste, mas é um time para o futuro. Gosto do Obi Toppin, pode ser que ele consiga, ele tem, como eu posso dizer, capacidade para interferir na NBA hoje, para jogar hoje, tem técnica para isso. Falta ele saber usar mais essa força pro box out e aprender a pegar mais rebotes. Mas é uma escolha que pode sim ajudar o AJ Barrett, gosto dessa escolha, pensando em construir a franquia, como a gente falou semana passada, em torno do AJ Barrett, que é sim um talento geracional. Vamos seguindo para a nossa penúltima escolha desse programa. A gente vai fazer o top 10. Nós escolhemos para o Washington Wizards o Devin Vassell, que é um ala armador e um ala pivô, ala armador e ala. Vem de Florida State, tem 19 anos. E olha, ele é um dos poucos que é segundanista na faculdade, não ficou um ano só. Fala pra gente um pouquinho, Luiz, se o fato de ele ter ficado mais um ano pode ajudar a refinar o jogo. Florida State não é muito uma universidade que refina jogadores, é mais de revelação. Mas o Vassell aí pode ser tanto um cara que pode ajudar na armação, como pode ajudar também na ala. Então fala pra gente um pouco da variação e da variedade desse jogador. Então, Marcos, essa variedade, essa versatilidade, né? Peraí que eu rasguei. Vou voltar aqui, tá? Tá, beleza. Olha, Marcos, essa questão de variedade, versatilidade dele ajuda muito. Porque a gente vê hoje o cenário do Washington Wizards. Tem hoje Rui Hachimura, que fez uma ótima temporada a temporada passada. E tem a volta, principalmente da dupla, que quando começou a engrenar, um dos jogadores machucou, que foi o John Wall. John Wall e Bradley Beal. Então acho que ele vai ser usado mais como ala, Marcos, porque essa dupla não tem como você colocar hoje, você chegar, pode ser até pick one, né? Não vai chegar no Washington Wizards e tirar a vaga do John Wall ou do Bradley Beal. O John Wall não. John Wall terminou a temporada lesionado. O Bradley Beal terminou a temporada com o número de All-Star, Marcos. Então, se for selecionado o nosso querido Devin Vassell, ele jogará provavelmente de ala. Tem um bom aproveitamento na bola de 3, isso é muito importante, porque que a gente fala, tem que ter sempre um ou dois jogadores que começam jogando. No mínimo vai 3 jogadores que tenham um bom arremesso de 3. Ele tem 41,5% na arremesso de 3, ou seja, mais um bom chutador de 3 a se juntar no Bradley Beal. É um excelente versátil defensor, passador em franca evolução e também ótimo reboteiro para a posição. É comparado até com o Chris Middleton, Marcos, do Milwaukee Bucks, por essa sua versatilidade. A gente vê o Chris Middleton fazendo muitas funções no Milwaukee Bucks. E muito desse alto rendimento do Giannis Antetokounmpo é com essa evolução do Chris Middleton. Então, se for uma comparação, não que seja o mesmo nível, se for no mesmo parâmetro, vai ajudar muito o Washington Wizards. E os defeitos dele, Marcos, acho que o controle de bola dele é muito mediano. O time que ele vai entrar, pelos jogadores de qualidade que tem, é muito mediano. Tem consistência defensiva e não é agressivo no ataque, é agressivo à cesta. Isso atrapalha muito seu rendimento, pois a gente vê o Rui Hachimura, é um jogador mais forte, ele não tem a velocidade para conseguir entrar no garrafão, fazer infiltração,
pontuar embaixo da cesta. A gente só vê isso no Bradley Beal. O John Wall ainda vai estar em transição física. Então, quanto melhor fisicamente, atleticamente, o Devin Vassell estiver, vai ser melhor para o Washington Wizards. Enquanto mais ele melhorar essa infiltração e essa questão de pontuar debaixo da cesta, vai ser melhor para o Washington Wizards e, logicamente, né, consequentemente, ser melhor para o Devin Vassell também. Exato. Eu acho que um pouco dessa falta de agressividade ao ataque à cesta se dá ao fato de que ele não tem um atributo físico atlético de elite, né? Ele é um jogador que, para o tamanho dele, é muito magro. Ele tem 2 metros e 1 e 88 quilos, então é um jogador que não é tão forte assim. E é um jogador que, embora seja rápido, embora ele tenha uma agilidade, o primeiro passo dele não é explosivo, não é um cara que no primeiro passo consegue vencer em velocidade a marcação. Então eu vejo ele um protótipo de role player, né? Que é aquele jogador que preenche o espaço, mas que não é uma estrela. Uma função que a gente pode até explicar um pouquinho que ele pode fazer bem é o 3&D, né? Que é um cara que arremessa bem de 3 e que é defensivo. Tá em alta na NBA hoje. Então ele pode ser uma peça interessante para o time do Washington. É um time que eu sempre vejo com bons jogadores, vejo o John Wall, o Bradley Beal. São jogadores que precisam de pouco para estar nos playoffs, para poder competir em alto nível na NBA. É um passador em franca evolução, como você disse. É um cara que ele consegue. Ele tem um arremesso muito difícil de ser bloqueado, né, Luiz? Ele é um cara que o ponto de lançamento dele é muito alto. Então é muito difícil do arremesso dele ser contestado. Ele é bom no catch and shoot, ele consegue também ser bom em ficar parado no local da quadra, receber o passe e em seguida arremessar. Então ele é um cara que pode ser bem utilizado em algumas funções, se bem trabalhado. Se ele não precisar ficar batendo muito a bola, e aí você tem John Wall e Bradley Beal para tal, ele pode ser um jogador que apareça como terceira força nesse time. É um jogador que pode ser muito interessante, eu acho que ele tem que ser muito bem trabalhado, essa é a grande questão. É mais um jogador que parece ter pontos positivos muito bons, mas que só podem ser explorados de forma muito específica. Vamos ver se o Wizards consegue fazer isso, vamos ver se Bradley Beal e John Wall finalmente tem um jogador do perímetro que ajude. Ele não vai ser um cara muito agressivo, mas ele tem um floater interessante. Vamos ver se ele vai conseguir puxar um pouco da marcação para liberar também o Bradley Beal para esses arremessos. Ele é um cara que, embora não seja agressivo à cesta, tem uma média de pontos boa, né? São 12 pontos em 28 minutos por jogo. Se a gente pegar outros jogadores que têm 35 minutos e 20 pontos por jogo, a média acaba chegando um pouco perto. Tem um aproveitamento de arremesso de quadra quase de 50%, um arremesso de 3 beirando aos 42%. Então é um jogador interessante, eu acho que ele poderia pegar os 74% de aproveitamento nos lances livres e tentar ser mais agressivo. E trabalhar um pouco o físico, como a gente falou que o Michael Jordan fez no meio da carreira dele, e aí virou um jogador muito mais forte. Se o Devin Vassell conseguir fazer isso, ele pode ser um jogador muito interessante para o futuro. Veja um jogador que hoje já pode gerar um impacto na NBA, mas que daqui a 3, 4 anos pode chegar no seu auge. E para fechar o nosso top 10 de escolha, nós vamos com o Phoenix Suns. O Phoenix Suns, que é um time muito amado pelo Alexandre Júnior, a gente espera que semana que vem ele esteja de volta. O Phoenix Suns escolhe o francês Killian Hayes, que pode ser tanto um armador principal como um ala armador. Tem 18 anos, joga profissionalmente na Alemanha. Luiz, fala pra gente, porque eu vejo muitas opiniões distintas sobre o Hayes. Eu vejo alguns caras falando que pode ser um jogador muito interessante para a franquia de Phoenix, pode ser um jogador que realmente pode até subir no draft, e vejo outros falando que ele não merece estar nem no top 10. Então ele é um jogador que oscila muito e é um jogador que divide muita opinião. Fala pra gente qual é o lugar ideal para o Hayes nesse draft. É no top 10 ou é um pouco mais abaixo? O Suns está conseguindo fazer um steal, está conseguindo roubar um jogador que deveria estar mais acima, ou está pegando um jogador mais abaixo e está subindo para escolher na 10? Olha, Marcos, a questão do Killian Hayes, ele tem 11,6 pontos por jogo, 2,8 rebotes e 5,4 assistências. Talvez essa média baixa dele, pode ser baixa, né, pelos analistas. Então essa média baixa pode fazer isso que o pessoal falou, que ele caia no draft. Então, por ele não merecer estar no top 10. Mas a questão dele é muito, no Phoenix Suns, é muito por causa da posição. Ele
tanto faz armador quanto alarmador. A gente tem que lembrar que hoje o Phoenix Suns contém com o Ricky Rubio, de armador, um jogador experiente que dificilmente vai sair do time titular. E tem o Devin Booker, que não tem nem o que falar, né? All-Star, para mim, o jogador mais promissor hoje na NBA, depois do Luka Doncic e do Trae Young. Então, é um ótimo jogador, ele é um bom jogador, o Killian Hayes. Assistindo os lances dele, ele é um muito bom jogador. Ele é alto para ser armador, talvez ter essas médias baixas dele. Ele é muito alto para ser um armador. Ele tem braços longos, bom pontuador também. Em todos os níveis ele é eficiente na meia distância. E tem a mecânica de arremesso alta. Como a gente disse, muitos jogadores desse top 10, desse mock draft nosso, não tem uma boa mecânica de arremesso. Ele tem. Além de ser um bom condutor de bola, ele é capaz de passar e finalizar. Então isso vai ajudar muito o Phoenix Suns por conta do Devin Booker. Se você tem um jogador que passa e que, vamos dizer, com essa criatividade de jogo, consiga achar espaços para que o Devin Booker crie os arremessos, então ajudaria muito o Phoenix Suns. Mas o Phoenix Suns está naquela novela. Se troca o Ricky Rubio, se caso trocar o Ricky Rubio, aí sim compensa para o Phoenix Suns selecionar o Killian Hayes, que ele chegaria para jogar. Porque se o jogador, Marcos, na minha opinião, se ele é top 10 no draft da NBA, ele não pode vir para um time para ser banco, para ser reserva. Por mais que seja o Ricky Rubio, ele não pode vir para ser reserva. Então ele chega aí para ajudar, vamos dizer, até falando brincando aqui, é uma espécie de Big Tree que tem o Phoenix Suns hoje, né, para alegrar um pouquinho o Alex. Tem que ter esperança o Phoenix Suns, porque tem bons jogadores, tem Devin Booker, tem o DeAndre Ayton, tem o Killian Hayes que pode chegar, e também tem o Kelly Oubre Jr. É um ótimo jogador, um dos cotados para que o Warriors troque, no caso a pick 2. Então é um time muito promissor, que tem muitos jogadores jovens. Então a jogada do Killian Hayes pode ajudar o time a evoluir. Ele tem de ponto negativo que acho que faz o pessoal pensar para ele não estar no top 10. O fato dele usar pouco a sua mão direita, é mais um jogador que não sabe usar a sua mão boa, a sua mão, vamos dizer, a sua mão ruim no caso, né, a mão não dominante. E não é atleta explosivo, ele comete um número elevado de erros no ataque. Então, quando ele ataca, quando ele tenta ser explosivo, geralmente ele perde a bola. E isso vai atrapalhar muito, porque o Phoenix Suns não tem tirando o DeAndre Ayton, o Devin Booker, o Killian Hayes também e o Ricky Rubio não são bons jogadores defensivamente. Então, esse fato dele, toda vez que ele infiltra no ataque, na maioria das vezes ele perder a bola, vai atrapalhar muito e faz com que as pessoas achem que ele não esteja merecendo esse top 10 no draft da NBA. Com relação ao Hayes, uma coisa que a gente pode falar também é que, como você disse que o Ricky Rubio tem problemas defensivos, ele não tem uma agilidade lateral. Então, quando ele for pegar armadores muito explosivos, ele pode sofrer também com isso defensivamente, né? É um cara que, embora ele tenha um QI muito alto de basquete, ele pontua bem, passa bem a bola, ele é um talento ofensivo e, gente, ele tem só 18 anos. Então, a tendência é que ele realmente evolua com o tempo. Mas, neste momento, embora ele tenha um QI alto de basquete, consegue passar bem a bola e lançar bem a bola, ele às vezes tende a forçar arremessos de meia distância depois de driblar. Então a seleção dos arremessos dele em alguns momentos é ruim. É engraçado que é um paradoxo. Embora ele tenha uma boa inteligência de basquete, consegue ver bem a quadra, consegue fazer boas escolhas, em alguns momentos ele tenta forçar arremessos. Não sei se porque desde os 16 anos, com 16 anos ele foi considerado MVP da Liga Francesa Sub-21, isso trouxe para ele uma responsabilidade muito grande. Então ele assume esse protagonismo em alguns momentos, o que acaba atrapalhando o estilo de jogo. Outra coisa também que pode ajudar o Hayes a se adaptar ao basquete, o fato dele ser filho de um jogador de basquete estadunidense pode ajudar ele na transição para a cultura americana de jogar basquete. Isso diferencia ele do Advija, por exemplo, que é israelense e pode sofrer isso em algum momento. Já o Hayes não, ele tem um pai que jogou basquete aí, diferente do Lamar Ball, a gente espera que esse pai seja um ponto positivo para o filho. Então, ele pode ajudar o Hayes a ter esse entendimento de adaptação mais rápido e aí, aos poucos, entender melhor a seleção de arremessos. Acho que esse é um dos pontos principais também para ele poder encaixar no Suns, que é uma equipe muito interessante de ver. Ficou um jogo de classificar para os playoffs nessa temporada que passou. Então é um time que, se escolher bem aqui, tem tudo para surpreender ainda mais ano que vem.
Muito obrigado pela sua participação. A gente agradece mais uma vez aos ouvintes da Rádio Marca Brasil, a sua marca na rádio. A gente espera que semana que vem o time esteja completo, com o Leandro Aureli, a voz maravilhosa que todo mundo ama, com o Alexandro Júnior e seus comentários. Mas eu agradeço muito a sua participação. Você que entendeu tudo do draft, destrinchou jogador por jogador. A gente espera que no dia 18, metade dos GMs da liga tenham a inteligência que você teve agora. É o que o torcedor do Knicks, por exemplo, sonha. Você, de general manager do Knicks, acho que seria bem melhor do que está agora. Quer mandar um abraço final pro pessoal? Quer mandar um salve para alguém? Primeiramente, desejar uma ótima noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Marca Brasil. Também agradecer também por estar nos ouvindo, por sempre estar aqui buscando um pouco de conhecimento de futebol, de basquete com a gente. Também agradecer ao Leandro, ao Alex, que passaram essa confiança, né, Marcos, pra gente. Que se também não fosse eles falando que a gente é capaz, a gente iria conseguir fazer esse programa, ou no caso hoje até com mais tempo, hoje 58 minutos, nós dois, também sem eles, praticamente a gente não ia conseguir fazer isso. E Marcos, tá surgindo uma dupla nova aí, a gente de basquete, a gente talvez fosse GM do Knicks, GM do Philadelphia, do nosso Phoenix Suns, nosso querido Alex, talvez os times da franquia não estariam no jeito que estão hoje. Talvez se a gente fosse GM do Knicks, Marcos, o Knicks já tava brigando por título. O Carmelo estaria implorando para voltar pro New York Knicks. Porzingis, então nem se fala. Então a dupla aqui, Splash Brothers, os novos Splash Brothers no comentário estão surgindo. Os novos Splash Brothers, gostei disso. Olha, pra ser sincero, acho que qualquer cara que for gerente geral do Knicks em Nova York, com o Madison Square Garden, com a torcida que tem, com o time que tem, estaria muito melhor. A gente estaria brigando por playoffs. Eu só agradeço a você, Luiz, obrigado pelo elogio. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Marca Brasil. Muito obrigado por acompanhar a gente. Semana que vem a gente volta com todo o escaldo do draft, os vencedores da primeira rodada, os perdedores, quem se deu bem, quem se deu mal, algum jogador que pode aparecer no final da primeira rodada. Vamos acompanhando de basquete. Tem muito ainda para rolar antes da bola começar a quicar no dia 22 de dezembro. Segue a gente aqui. NBA é com a gente na Rádio Marca Brasil, a sua marca na rádio. Valeu e boa noite.